Sejam bem-vindos ao Descomplicando Engenharia Civil. No vídeo de hoje, vamos falar sobre análise de sensibilidade em programação linear, mais especificamente sobre as propriedades. E neste vídeo vamos nos focar na propriedade 1. Mas antes de ir para a propriedade 1, vamos falar um pouco sobre o que é análise de sensibilidade em programação linear. Então, isto consiste em procurar uma nova interpretação através de uma solução obtida. Então, o que isto quer dizer? Aqui vai ser uma situação em que já temos alguns dados, mas só que os mesmos dados foram mudados para um novo dado. Alguns dos dados, nem todos os dados, só alguns dados é que vão mudar para um novo dado. Então, por exemplo, eu tenho aqui este problema, tenho esta minha função objetiva, tenho aqui as restrições. Aqui alguma coisa vai mudar e através da mudança, antes da mudança eu já tinha alguns dados como este. Então antes da mudança eu já tenho alguns dados e depois da mudança eu vou ter que encontrar a solução através da mudança sem ter que fazer o processo de calcular tudo novamente, por exemplo, usando o método de simplex. Eu não terei que começar o exercício de novo. Eu só vou me concentrar na mudança em que houve. Por exemplo, se este meu recurso deixa de ser 14, mas passa a ser 16. Então, em vez de eu começar um novo exercício, em que aqui já é 16, eu vou nesse mesmo exercício, na solução que eu tive do exercício, por exemplo, esta aqui, eu vou poder, sem ter que mexer no exercício, encontrar a solução na situação em que é 16, sem ter que fazer o processo todo novamente. Essa é uma das mudanças, existem outras mudanças. E este tema, análise de sensibilidade em programação linear, não serve só para mudanças, mas também serve para descobrir dados através da informação que já temos no exercício. Por exemplo, aqui eu tenho a tabela terminal desse exercício. A tabela terminal é a última tabela que existe quando eu resolvi este problema. Então, nós sabemos que para resolver este problema, por exemplo, eu teria que usar o método de simplex. No método simplex eu sei que teria algumas tabelas, não só uma, teria a tabela inicial, depois uma outra iteração qualquer que eu fiz. Então, até a última tabela, que é o final da minha resolução. Então, esta é a tabela que eles nos dão, a última tabela do exercício. Por exemplo, neste exercício, a última tabela, aqui tem a primeira, aqui tem a segunda e temos a última tabela. Então, eu posso tirar isto tudo e só ficar com a tabela terminal. E a partir da tabela terminal, já é um dado que eu tenho para resolver o meu problema. Então, neste caso, esta é a tabela terminal deste problema. Então, como nesta situação, teria outras tabelas, mas só me deram a última tabela do exercício. Então, nesta propriedade, que é a propriedade 1, a propriedade 1 vai ser uma propriedade que vai nos fazer com que nós tenhamos os valores que estão aqui, sem precisar de fazer o método simplex. Então, o que isso quer dizer? É como se
Se eu não soubesse quais são os valores que estão aqui, eu vou escrever estes valores aqui em cima. Então, eu sei que minha solução para aqui é esta, mas com a propriedade 1, eu posso descobrir quais seriam os valores que eu teria que ter aqui, sem precisar de fazer o método todo. Então, é isso que nós estaremos a fazer na aula de hoje. Nós vamos ter que descobrir quais são os números. Vocês já sabem, nós sabemos que são esses números, mas vamos fingir que nós não sabíamos, que aqui tem incógnitas. Então, essas incógnitas nós temos que saber quais são os valores dessas incógnitas e sem ter que fazer o processo todo. Por exemplo, neste caso seria o método simplex. Então, esse é o nosso desafio. E esse desafio de encontrar os valores que estariam aqui é através da propriedade 1. A propriedade 1 só serve para encontrar os valores que estariam aqui. E estes valores que estão aqui são os valores das variáveis básicas iniciais. Mas como é que eu sei que essas aqui são as variáveis básicas iniciais? Então, eu aqui terei que pelo menos ter a tabela inicial. Então, nestes exercícios, geralmente vocês vão precisar da tabela inicial e da tabela terminal. Então, aqui tem um problema de maximização. E se é maximização, tenho estes sinais. E se tenho estes sinais, eu tenho que introduzir uma variável de folga aqui, que vai ser x3, outra variável de folga que vai ser x4 e outra x5. Isto vocês podem ver nas aulas passadas como introduzir para quem ainda não sabe. Mas para vocês que já sabem, é só continuarmos com o vídeo. Então, agora eu tenho que criar a tabela inicial, que é a tabela que vocês montam normalmente. Então, vamos montar aqui a tabela inicial. Então, aqui eu terei a base, as variáveis básicas. Aqui terei x1, x2, x3, x4. Então, é melhor escrever assim: x2, x3, x4, x5, que são todas as variáveis que nós temos no problema. x1, x2, x3, x4, x5. E, finalmente, os recursos. Então, agora é só substituir, aqui é função objetiva, é só substituir os coeficientes de cada restrição. Então, na primeira restrição, o x1 tem coeficiente 1, o x2 tem coeficiente 2, o x3 tem coeficiente 1, o x4, não temos x4 na primeira restrição, logo é 0. Também não temos x5, logo é 0. E depois temos o recurso com o valor de 14. A outra restrição, faço a mesma coisa. Terceira restrição. E sim. Sim. E agora aqui ficam as variáveis básicas. Como vocês já sabem, as pessoas que já têm assistido os vídeos, aqui ficam
as variáveis que estão a formar uma matriz de identidade. Então, ficamos com x3, x4, x5. E aqui ficamos com a nossa função objetiva. Também vamos substituir os coeficientes que tem nela. E assim é a nossa tabela inicial. Então, como eu já disse, nosso objetivo é saber quais são os valores que vão ficar aqui na tabela terminal, que é na última tabela, se nós estivéssemos a resolver normalmente usando o método de simplex, por exemplo. Então, eu vou colocar aqui letras que vão representar as incógnitas que nós temos, A, B, C. Então, como é que nós podemos ter estes valores usando a primeira propriedade? Então, no primeiro passo da primeira propriedade diz o seguinte: identificar os coeficientes originais da função objetiva correspondente às variáveis básicas na atual iteração e escrevê-los num vetor linha, na mesma ordem das linhas da tabela simplex terminal. Então, aqui nós temos, aqui está, identificar os coeficientes originais da função objetiva correspondente às variáveis básicas na atual iteração. Então, na atual iteração é aqui a da tabela terminal. Então, eles estão a dizer que devemos identificar os coeficientes originais da função objetiva correspondente às variáveis básicas na atual iteração. As variáveis básicas na atual iteração são estas que estão na base, x2, x1, x5. Então, nós devemos identificar os coeficientes originais que eles têm na função objetiva. Na função objetiva. Função objetiva é esta, que está aqui. E aqui tem que ser negativo, desculpem. Sempre que vocês forem substituir aqui, tem que ser o inverso do que está aqui. Se eu tenho 5, aqui tem que ser menos 5. Se eu tenho 6, aqui tem que ser menos 6. Então, assim é que está correto. Então, voltando, tenho aqui as variáveis básicas e tenho que saber quais são os valores que elas assumem na função objetiva correspondente. Então, eu sei que x2 na função objetiva ele tem um coeficiente 6. x1 na função objetiva tem coeficiente 5 e x5 tem coeficiente 0, porque ele existe, só que seu coeficiente é 0. Então, é isto que temos aqui, o x5 é igual a 0. É como se nós tivéssemos mais 0x3. Na verdade, não é como se nós tivéssemos, é o que temos, só que não precisamos de colocar porque o seu coeficiente é 5, mas isto existe. Então o coeficiente de x5 na função objetiva é 0. Então, o passo 1 diz, já fizemos a primeira parte do passo 1 e depois diz escrevê-los num vetor linha, na mesma ordem das linhas da tabela simplex terminal. Então, em vez de escrevê-los assim, temos que escrever na forma de vetor linha, ou seja, seria escrever 6, 5, 0. E atenção que aqui diz
na mesma ordem das linhas da tabela simplex terminal. Então, tem que ser nesta ordem, ou seja, 6, x2, 5, x1 e 0, x5. Então, não poderia escrever 0, 6, 5. São mesmo os valores que estão aqui, mas não está na ordem que deve estar. Então, tem que tomar cuidado com isso. Então, o primeiro passo já está. Então, uma vez encontrados o nosso vetor linha que surgiu no primeiro passo, agora vamos passar para o segundo passo. Então, no segundo passo está que nós devemos multiplicar o vetor resultante, que é este, que nós já encontramos, pela matriz que aparece sobre as variáveis iniciais na respectiva iteração. Então, a matriz que primeiro temos que saber quais são as variáveis iniciais. Então, variáveis iniciais são estas. Então, só que eles dizem variáveis iniciais na respectiva iteração. Então, na respectiva iteração é esta, porque esta é a última iteração. Então, as variáveis iniciais são estas e elas já aparecem aqui. Sim, então, pela matriz que aparece sobre as variáveis iniciais. Variáveis iniciais são essas e a matriz que aparece sobre as variáveis iniciais é esta matriz. Eu vou sublinhar para ficar mais visível. Então, a matriz que aparece sobre as variáveis iniciais é esta. Então, uma vez que já tenho a tal da matriz, então aqui diz que eu devo multiplicar o vetor resultante por essa tal matriz. E esta matriz, para ser mais fácil de falar sobre ela, vamos lhe chamar de matriz fundamental, que é um nome que realmente é dado a esta matriz. Então, o passo 2 diz que devemos multiplicar. Então, tenho 650 vezes esta matriz fundamental. Então, 1 menos 1, 3, menos 1, 2, menos 10 e 0, 0, 1. Então, aqui eu tenho duas matrizes, uma matriz linha e uma outra matriz quadrado. Então, isto é um caso de multiplicação de matrizes. Então, para resolver isto, a pessoa tem que ter conhecimento sobre como fazer multiplicação de matrizes. Então, mas eu vou resolver com vocês aqui. Então, o que tem que ser feito para multiplicar é o seguinte: vocês vão fazer 6 vezes 1 mais 5 vezes menos 1 mais 0 vezes 3. Isto vai nos dar o valor do primeiro espaço. Então, tenho 6 mais menos 5. Então, é 6 menos 5 mais 0. Isto vai me dar 1. Depois, tenho aqui 6 vezes... Agora é na outra coluna. 6 vezes menos 1 mais 5 vezes 2 mais 0 vezes menos 10. Isto vai me dar menos 6 mais 10
vai me dar 4. Aqui me deu 1. Então, esse 4 eu vou colocar aqui. E depois 6 vezes 0 mais 5 vezes 0 mais 0 vezes 1. Isto vai nos dar 0. Então, isto que devo colocar aqui. Então, este é o resultado da minha multiplicação. Agora, vamos para o terceiro passo. Substituir o vetor resultante dos valores iniciais das variáveis básicas iniciais, obtemos os resultados da última iteração. Então, última iteração são estes resultados. Então, sim, última iteração são estes resultados. No passo 3, o que nós devemos fazer é o seguinte: para a variável x3, para variável x3, eu vou ter que A, que é esta incógnita, vai ser igual a este valor 1 menos o valor que o x3, que a variável x3 tem na função objetiva. Na função objetiva. Que a variável x3 tem na função objetiva, ou seja, este valor que está aqui, que é o mesmo que está aqui. Então, é 1 menos 0. Então, A é igual a 1 menos 0, que é igual a 1. Para variável x4, eu tenho que o B é igual a o valor que está aqui, 4, menos o valor que o x4 toma na função objetiva. Então, é 0 menos 0. Então, 4 menos 0 é igual a 4. Para a variável x5, eu tenho que o C é igual a... O C é igual ao 0 que está aqui, do vetor resultante, menos o valor que o x5 tem na função objetiva. Então, é 0. Então, 0 menos 0 é 0. Então, estes são os valores das incógnitas que nós temos aqui. Então, o A, na verdade, é 1, o B é 4 e o C é 0. E não sei se vocês se lembram, mas são os valores que nós apagamos no início do exercício. Então, é exatamente assim que vocês podem descobrir quais são os valores que ficam nas variáveis básicas iniciais. Então, sim, então são essas que estão aqui, mas aqui. Então, é assim que vocês podem descobrir quais são os valores que estão aqui, sem ter que passar pelas tabelas, sem ter que fazer, sem ter que resolver para poder encontrar. Então, nos exercícios que vocês vão encontrar, provavelmente aqui vão expor incógnitas mesmo, então eles vão dizer para achar os valores que estão aqui. Mas é claro que eles têm que vos dar a tabela terminal, tem que ter a matriz fundamental, senão não é possível, porque vocês precisam para depois calcular. Tem que ter as variáveis básicas, que depois vocês vão descobrir quais são os valores que elas têm na função objetiva, ou seja, x2 na função objetiva tem 6, x1 na função objetiva tem 5, x5 na função objetiva tem coeficiente 0. Então, vocês vão precisar ter a tabela terminal. A tabela inicial vocês
podem criar, ou eles vão vos dar, ou vocês podem criar através disto que vocês vão ter aqui. Então, basicamente é isto que a probabilidade 1 nos faz perceber. Só quero chamar a atenção aqui que a matriz fundamental vai ser composta pelos valores que estão nas... Sim, só quero chamar a atenção para que vocês não fiquem muito acomodados com isto. Nem sempre a matriz fundamental vai ter 3 colunas. Às vezes pode ter mais, dependendo de quantas variáveis básicas iniciais aqui tinham. Por exemplo, se aqui fosse até 6, aqui a matriz fundamental seria composta por x3, x4, x5, x6, porque a matriz fundamental é composta pelas variáveis iniciais, mas na tabela terminal são os valores que elas têm assim na forma de coluna. Então não fiquem acomodados com este exemplo. Este é somente um exemplo. Vocês vão ter que trabalhar com as informações que vocês têm, porque não podem ficar presos tipo sempre a minha matriz fundamental vai ter 3 colunas, pode ter 4, pode ter 5, depende do contexto. Então, não fiquem aprisionados com isso. Lembre-se da teoria e apliquem a teoria como deve ser, para vocês encontrarem resultados certos. Então, espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, deixem nos comentários, vou tentar responder. E até o próximo vídeo. Tchau.